Olá, como vai? Sou Sandra Assa, presidente da Abrapav. Vamos conversar sobre acidentes aéreos. Vamos conversar um pouquinho sobre o seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil é aquele que a empresa aérea contrata com algumas seguradoras para a eventualidade de um acidente aéreo e outras questões também. Então, pode ser mais de uma seguradora até. Então, você tem uma proteção ali, né? Está garantida o seguro para o caso de você ter que negociar uma indenização por conta de um acidente aéreo. Por exemplo, no caso do acidente do meu marido, o TAM 402, haviam 4 seguradoras envolvidas, né? Então, você tem seguradora, resseguradora, e todas elas juntas se juntam ali, né? E fazem um cálculo para oferecer um valor de uma proposta para o familiar que perder um ente querido. O seguro de responsabilidade civil no transporte aéreo, ele é um contrato de cobertura, né, entre a empresa aérea e seguradoras, que caso aconteça um acidente, o familiar será ressarcido pelo dano causado, que deve ser mensurado e reparado, buscando uma rotina de vida. Estamos falando aqui da rotina de vida anterior ao acidente. Ou seja, a perda é a perda, que aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente da questão do dano moral. Mas esse seguro, ele vai te oferecer uma proposta para que você volte, né, mais próximo possível da rotina que existia no seu dia a dia com aquele ente querido, tá? Principalmente se ele era um provedor, né? Por isso que a gente fala, todas essas questões devem ser, muito caso a caso, não tem jeito. Por exemplo, acidente da TAM de 2007, muitas famílias naquele avião. Houveram pais que perderam filhos, adolescentes, né? Esse filho era adolescente, ele só estudava, ele não provia, ele não tinha rendimento, ele não tinha nenhuma carreira, ele era um estudante. Então, esse familiar terá direito à indenização por dano moral. Não existe o dano material, né? Porque o seu ente querido não era produtivo. Estou usando uma linguagem simples para a questão de seguro, de dar uma ideia para vocês de como é a conversa, né? De uma forma mais simplista para nós familiares que nos vemos diante desses assuntos todos sem conhecer. A gente se descobre tendo que lidar com isso e a gente não tem conhecimento e nenhuma familiaridade com o assunto. Por isso que eu estou usando uma linguagem mais simples. Então, existe o dano moral e o dano material, né? No meu caso, vou dar um exemplo para vocês do que pode ser um exemplo de quando você fala de dano material e dano moral. Meu marido era provedor, a família era eu e os meus 2 filhos menores na época, né, com 4 e 7 anos. E ele provedor, né? Nós tínhamos nossa casa, ele tinha a carreira dele, estava no auge da carreira, bem colocado, uma série de questões. O que aconteceu? Aconteceu um acidente. Nós, para além da nossa perda, que é o dano moral, houve o dano material, certo? Então, o que é o dano material? Quais as referências que são usadas para chegar nesse dano moral, nesse dano material? E isso eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Por agora, eu vou explicar para vocês um pouco assim do dano moral. O dano moral é a tua perda, é a tua dor, é o seu sofrimento, é a ausência daquele seu ente querido da sua vida, né? Eu costumo até dizer, né, e no fim me identifico com alguns familiares que falam a mesma coisa.
um acidente aéreo era algo tão inesperado, você estava ali com aquela pessoa há tão pouco tempo e de repente acontece o acidente, você perde. A gente fala que são arrancados de nós, né? Então, a dimensão disso para nós, ela é muito complexa, né? E esse dano moral é um dano, a gente não consegue, inclusive, quantificar, mensurar, é muito difícil, né? Porque o que a gente tem certeza é dor e sofrimento, né? Agora, como se mensura isso, né? Então, o dano moral no Brasil, ele tem uma referência, né? De decisões, até em jurisprudência, né? Que são 500 salários mínimos, né? O máximo que se pode chegar. Isso vai muito do entendimento de cada juiz, que ele pode dizer, não, neste caso eu entendo 100 salários mínimos. Outro caso eu entendo os 500. E tem caso até que a decisão às vezes até surpreende para mais do que isso, né? Então tudo vai de como se mensura a proximidade daquele ente querido com o seu familiar, como era essa convivência, ele é que grau de proximidade, né? Porque você tem no seguro aqueles que têm quem tem direito, né? Os parentes, os familiares de primeiro grau, por exemplo, a esposa, né? Os filhos, se não casado, pai e mãe, né? Irmão. Você vai tendo essas pessoas, são as que têm o direito de uma possível indenização, né? Pessoas com que, por exemplo, falece um homem com 35 anos. Era ele e a mãe só. Imaginem como é isso. Quer dizer, essa mãe era totalmente dependente desse filho. É uma mãe que perde um filho. Então você tem um dano moral aí bastante relevante, né? Então todas essas questões vão muito de caso a caso, não é? E no meu caso, lógico que foi muito considerado. Por quê? Porque, para além de mim, viúva, ficaram as duas crianças com 4 e 7 anos de idade. Quer dizer, perdemos a convivência com meu marido e o quanto isso nos afetou, né? O quanto isso nos atingiu. Então, aqui estamos falando de dano moral, né? E aí, você também tem excludentes, por exemplo. Você fala, bom, mas e em que situações que não paga, né? Porque o seguro, ele também tem excludentes, né? A pólice está ali, ela tem uma série de condições, ela também tem as excludentes. Como não pagar? Por exemplo, vamos para um exemplo de uma excludente que está bem atual no nosso convívio, aí nas notícias do dia a dia. Vamos pegar o caso do acidente da Chapecoense. Você está tendo aí uma excludente que eles estão fincando o pé e mantendo firme. Qual é? Pane seca, falta de combustível. Porque hoje você tem plano de voo, tem como saber quanto você precisa de combustível. Se põe menos, isso está sendo uma iniciativa, uma decisão de quem está envolvido ali naquele voo, naquele momento. Tá? Tripulação, enfim. Mas sabe quanto precisa. Sabe da distância e sabe quanto vai precisar de combustível. Não pôs, porque acha que dá, quer economizar, está assumindo esse risco. E foi exatamente o que aconteceu no caso da Chapecoense. E aí o que a seguradora falou? Não pago. Pane seca, não pago. É uma excludente. Existem algumas excludentes, como por exemplo, não estou falando nas grandes companhias aéreas, mas não importa, é táxi aéreo, é executivo, não importa, né? Aviação geral, vamos falar assim. Que existe a questão de, por exemplo, você vai fazer um voo e bota amigos para voar. Não avisa ninguém, não existe ali um contrato de transporte, né? Você leva amigos no voo. Dá uma carona. Quando esse acidente acontece, a seguradora fala, bom, e aí? Ela não paga. Não tem nenhuma relação daquelas pessoas, né? Não foi feito, não tem uma passagem, não tem um contrato de transporte ali.
Então, carona é uma coisa muito séria também, né? Você tem problemas também, que acontece muito, em vários casos vem para a Abrapava, que são as turbulências. Por exemplo, tem uma turbulência que ela não pode ser detectada, infelizmente, que é a turbulência de céu claro. Essa turbulência você não detecta em radar, não tem como prever, e ela acontece, muitas vezes ela é bastante violenta. Às vezes tem gente em pé no avião. É uma coisa que a Abrapava discute bastante também, porque assim, todo mundo fala, é verdade, você tem que ficar dentro do avião com o cinto atado. Ok, eu concordo, mas você levanta para ir até o toalete. Natural. Tem pessoas que em viagens mais longas recebem recomendação de caminhar dentro do avião por risco de trombose. Isso é muito comum. E você, nesse momento, pode acontecer. Como ela não é detectada, ela pode acontecer, essa turbulência de céu claro. E aí, como é que vai fazer? Machuca, nós já temos vários casos, problemas em colunas, fraturas, e a pessoa estava dentro do toalete, ou a pessoa estava na fila do banheiro, ou a pessoa estava caminhando dentro do avião. E eu lembro de pessoas relatando, mas foi recomendação médica, eu não posso, eu tinha que caminhar. Aí você vai ver, a pessoa quebrou um punho, ela era uma médica, uma dentista, ela ficou meses sem trabalhar por conta de uma turbulência de céu claro. Então, são questões questionáveis, né? Acho que vale a pena discutir, porque se você provar por A mais B da tua necessidade de estar ali caminhando, ou se você tem testemunho de outras pessoas próximas, você deve levar isso em frente, mas é considerado uma excludente. Turbulência de céu claro é uma excludente porque ela não pode ser detectada. Então, são questões, muitas questões para serem discutidas e analisadas caso a caso, com certeza, tá? No próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre os danos materiais no processo para indenização, tá? E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão, use os nossos comentários abaixo ou envie um e-mail para s.assali@abrapava.com.br.